Olá aí, meu aluno. Você aí continua em sala de aula, né? Lembrando que eu estou aqui agora para fazer aquele comentário, aquela revisão do assunto da aula de hoje, que foi sobre ligação química covalente, onde tratamos de quê? Da polaridade das ligações das moléculas e também de solubilidade. Olha lá. Quando a ligação é covalente, ela pode ser uma ligação covalente polar ou apolar. Para ela ser uma ligação covalente polar, deve existir átomos com diferentes eletronegatividades. Eu estou falando da ligação química, hein? Já a polar, átomos com eletronegatividades iguais, ou seja, átomos do mesmo elemento químico. Então, aqui eu estou falando em relação às ligações que ocorrem entre os átomos dos elementos químicos que tendem a formar um composto. Assim sendo, olha só, com relação à molécula, vai depender agora aqui, ó. Então, você tem o momento fletor, quando a diferença é zero, é diferente de zero. Quando ocorre a diferença de zero, é porque a molécula ela é apolar. E quando o momento fletor, quando for igual a zero, então ela é uma molécula apolar. No caso da molécula, o que é que nós vimos, por exemplo? Nós vimos, por exemplo, CO2, no caso da molécula, quer dizer, ó, então os momentos fletores, eles se anularam. E aí, por isso que a molécula se tornou uma molécula apolar. Então, lembre-se, quando você estiver diante de polaridade, identifique a polaridade quanto às ligações que formam o composto e, em seguida, com relação às moléculas. Ligação covalente polar, nós temos, por exemplo, o HF, olha aí, ó, o hidrogênio altamente positivo, né, eletropositivo, e o flúor muito eletronegativo. Nós temos aí a presença da nuvem eletrônica. Quanto mais eletronegativo for o elemento químico, o átomo do elemento químico, a nuvem se torna maior em relação ao outro elemento químico de nuvem menor devido à polaridade, ou ainda a diferença de eletronegatividade que existe entre os elementos químicos que formam um determinado composto. Com relação à molécula apolar, nós vimos que, olha aí, o composto, átomos do mesmo elemento químico ligados entre si, apresenta, portanto, a mesma eletronegatividade. E assim sendo, dizemos que se existe a mesma eletronegatividade entre os átomos que formam um determinado composto ou uma molécula, essa ligação que existe é uma ligação covalente apolar, ok? Sobre a polaridade e solubilidade, sabemos que duas substâncias são solúveis entre si quando uma se dissolve completamente na outra. Ou seja, quando se dissolve completamente na outra, nós estamos diante de uma mistura homogênea. Enquanto que, quando eu tenho substância polar, ela é solúvel, mas somente quando se dissolve em outra substância polar. Polar se dissolve em polar. Já a substância apolar se dissolve em substância apolar. E os exemplos que nós vimos foram, olha só, gasolina e água. Então, água é polar, molécula da água polar, gasolina apolar. Portanto, a mistura não ocorre, não forma solubilidade completa, caracterizando, portanto, uma mistura heterogênea. Etanol e água, o etanol apresenta parte polar, que se dissolve na água,
a mistura é também agora homogênea. No caso da gasolina e a água, a mistura é heterogênea, quer dizer, não se mistura. E gasolina com querosene se mistura muito bem porque ambas apresentam apolaridade. São moléculas apolares, portanto, apolar se dissolve em apolar. E aí, meu aluno, diante desse comentário, diante dessa revisão do conteúdo que fizemos sobre as ligações covalentes, polaridade, solubilidade, agora, boa sorte para você aí na sua atividade e eu volto em seguida para comentar cada questão. Valeu? Boa sorte para você e até daqui a pouco. E aqui no Tirando Dúvidas, agora vamos lá nas questões da atividade que você acabou de resolver. E aí você vai ficar mais consciente do que se você acertou, parabéns. E se você teve dúvida, aproveite os comentários. A questão número 1 diz o seguinte, ó. Embora a ligação covalente represente o compartilhamento de elétrons, a polaridade de uma ligação desse tipo de ligação está relacionada com a capacidade que o núcleo de cada átomo tem de atrair os elétrons nessa ligação. E a figura abaixo, ela mostra modelo de algumas moléculas com ligações covalentes entre os seus átomos. Então veja, por exemplo, a substância A, ok? Veja a substância B e a substância C e a D. Além de mostrar se está constituído de átomos de elementos químicos iguais, também com relação à sua geometria, né? Então, analisando apenas agora a polaridade dessas moléculas, sabemos que tal propriedade depende de quê? Olha aí, substância A, B, C e D. Observando a polaridade das moléculas, trata-se de qual propriedade? Então, trata-se de quê? Quando se fala em polaridade, trata-se da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Isto, nas moléculas apresentadas, nós temos átomos de elemento químico diferente que têm eletronegatividade diferente. E a outra que contribui também para a polaridade é a forma geométrica das moléculas. Bom, se essas propriedades contribuem para a polaridade, analisando as alternativas, dentre essas moléculas, podemos afirmar que quais daquelas moléculas das substâncias A, B, C, D ou E eram apenas polares. Será que polares eram na alternativa A, substâncias A e B? Na alternativa B, substância A e C? Na alternativa C, substâncias A, C e D? Substância D, ou alternativa D, substâncias B, C e D? Ou alternativa E, substâncias C e D? Então, relembrando um pouquinho, verifique a estrutura dessa, a figura em si. Qual a mesma alternativa correta? Olha só. Parabéns que você escolheu certíssimo. Apenas as substâncias C e D é que eram realmente as substâncias polares. E aqui no comentário nós temos: por que a molécula C é polar? Ela possui uma geometria angular com dois átomos iguais ligados ao átomo central. Como sua geometria é angular, o número de nuvens eletrônicas no átomo central é diferente do número de ligantes iguais, assim como a molécula ela é polar. E na molécula D? Na molécula D, nós vimos que é uma molécula diatômica porque a presença de dois átomos é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Portanto, caracterizando o quê? Uma molécula polar. Então, parabéns a todos que escolheram a letra D e aqueles que não entenderam, agora
acredito que ficou mais compreensível. Valeu? Então, na questão 2, o que é que diz a questão número 2? A questão número 2 diz o seguinte: considerando os seguintes aletos de hidrogênio, isto é, os halogênios, né? Aletos que existe o hidrogênio ligado a halogênios, nós temos o HF, temos o HCl e HBr. Agora, diante dessas três moléculas que são compostos formados de aletos de hidrogênio, analisa cada uma. Então, na letra A, será que a molécula mais polar é o HF? Na alternativa B, a molécula mais polar é o HBr? Na letra C, todos os três compostos são iônicos. D, somente HF é iônico, pois o flúor é muito eletronegativo. Letra E, somente o HBr é covalente, pois o bromo é um átomo muito grande para formar ligação iônica. Aí você, meu caro aluno, que entendeu sobre a polaridade das ligações dos compostos, ok? Você, com relação à formação desses compostos, para você relacionando ligações iônicas com ligações covalentes, qual a mesma alternativa correta? Então, o composto por si, na molécula, o que acontece? A alternativa é a letra A, porque é a molécula mais polar. Lógico, aí você viu que o hidrogênio é o menos, que apresenta menor eletronegatividade, e o flúor apresenta maior eletronegatividade. Lógico que a alternativa correta seria realmente a letra A. E aqui no comentário está muito claro. A molécula do aleto de hidrogênio HF é a mais polar. Por quê? Porque o flúor é o halogênio mais eletronegativo. Não é que o composto em si seja iônico, não é isso. É que o hidrogênio ligado ao flúor, este apresenta polaridade positiva, o hidrogênio, enquanto que o flúor negativo. Como a diferença da eletronegatividade é muito alta, significa dizer que o composto é o composto mais polar que existe das moléculas que foram apresentadas. Portanto, caracterizando a alternativa A. Agora, decolando para o futuro, vamos verificar o quê? O enunciado da terceira questão. Então, uma questão que foi aplicada na Universidade Federal Fluminense, o enunciado diz o seguinte: a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de outro átomo, quando os dois formam uma ligação química, é denominada de eletronegatividade. Muito bem. Esta é uma das propriedades químicas consideradas no estudo da polaridade das ligações. Nós vimos isso, né? Quanto maior a diferença na eletronegatividade, mais a polaridade acontece entre os átomos que constituem a ligação. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente os compostos H2O, H2S, H2SE em ordem crescente de polaridade. E aí, meu caro aluno, qual o raciocínio agora para você, ok? Entender com relação a essas moléculas, quanto à polaridade. Só lembrando, onde é que está localizado o hidrogênio? Na família 1A da tabela periódica. Então quer dizer que ele é muito positivo. Sim. Agora, com relação aos elementos oxigênio, enxofre e selênio.
Então, só lembrando para vocês, quando você tinha a tabela periódica, né? Vou fazer um comentário para ajudar o seu raciocínio. Na família 6A, que é exatamente a coluna 16, ou os calcogênios, nós temos os elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, ok, e polônio. Então, comparando agora os elementos químicos que constituem as moléculas H2O, H2S e H2SO, SE, na ordem crescente de polaridade. Vocês viram que a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima. Então, quem seria aí os elementos mais eletronegativos? Será que com esse comentário agora ajudou a entender melhor qual a resposta correta mesmo? Vamos lá então? Olha só para você se ligar no comentário que eu fiz, a alternativa correta é exatamente a letra E, onde diz que a molécula de água é mais polar do que a molécula que contém o H2S e o H2SE. Você viu lá, ó, o oxigênio é mais eletronegativo dos elementos químicos que aí estão. Então, é exatamente aqui no comentário da alternativa E, que diz: a polaridade aumenta de acordo com o aumento da eletronegatividade dos elementos da mesma família. E os hidretos da família 7A apresentam a mesma geometria molecular angular, ou seja, todos os hidretos são polares. E a ordem crescente de eletronegatividade dos átomos da família 7A é: o selênio tem menor eletronegatividade do que o enxofre, e o enxofre menor eletronegatividade do que o oxigênio. Sendo assim, a ordem crescente de polaridade da molécula qual é? Exatamente neste sentido. Isto é, a molécula do H2S é menos polar do H2SSE, né? O haleto de selênio tem menos polaridade do que o haleto de enxofre e, consequentemente, o haleto de enxofre tem menos polaridades do que o da molécula da água. Logicamente que, olha só, aí você está vendo que a importância do oxigênio ser mais eletronegativo garantiu também a ordem crescente de polaridade das moléculas. Ainda mais, meu caro aluno, ao concluir essa aula, digamos, então veja aí um material complementar para enriquecer os seus conhecimentos. É você fazer a leitura do texto que está referenciado, porque você, com certeza, você vai entender muito mais sobre a polaridade que existe entre os compostos químicos. Lembrando que você aprendeu primeiro sobre a polaridade das ligações quando os átomos se unem uns aos outros na formação da molécula. E em seguida você aprendeu também sobre a polaridade das moléculas, que está relacionado diretamente com a geometria que a molécula apresenta, e está relacionado também com os átomos que se unem para constituir aquela molécula. Diante disso, você aprendeu que a solubilidade, que a facilidade que tem uma substância dissolver na outra, tem a ver com a polaridade. Aquelas substâncias que têm moléculas que são polares, só dissolvem completamente, em outras que também forem polares, constituindo as misturas homogêneas. Então, polar dissolve polar, apolar em apolar. Se por acaso uma substância polar for dissolvida na polar, elas não solubilizam completamente e a mistura passa a ser heterogênea. Valeu? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.